Direto aqui do estádio Feliciano Gambart para o último treino antes do jogo de volta das oitavas, né? Frio aqui em Mendoza, a gente acabou de cobrir o treino à parte, que pode ser aberta para a imprensa, né? Então eu vou pedir para você, por favor, no começo do vídeo, deixar o like, se inscrever no canal, que ajuda muito a gente fazer essa cobertura aqui direto da Argentina, tá? Enquanto eu estou falando aqui, o Lucas já vai colocar as imagens do treino aberto ali, que foi uma recreação, né? Mas a gente vê alguns jogadores ali aquecendo, fazendo o clássico bobinho, a gente vê Fábio treinando. Não tem como a gente garantir nada ali, né, desse momento aqui pelo colete, até porque eles sabem que está aberto para a imprensa esse momento e eles não vão dar mole de entregar alguma coisa, né? Não é a ideia também, apesar que eu acho que não tem muita dúvida para esse time, né? A gente deve ir de Fábio no gol, deve ser Guga na direita, que foi o jogador escolhido, daqui a pouquinho vocês vão ver a coletiva do Guga aqui para a imprensa, deve ser Thiago Silva e Ignácio, né? Que foram poupados no último jogo, ali o Ignacio estava até suspenso, mas acho que a única dúvida seria se o Thiago Silva não quisesse jogar na esquerda e o Marcão optasse pelo Midjan, mas acho muito difícil. Na esquerda, René, que vive um bom momento, então deve ser escolhido, muito melhor que o momento do Arana. Martinelli e Hércules, e deve ser Paulo Henrique Ganso, né, o jogador escolhido também, para uma grande surpresa, pensando, se você me falasse há um mês atrás que o Ganso seria o nome para jogar nas oitavas, eu não saberia, mas acho que realmente é uma boa escolha, né? A gente tem também ali, deve ser Soteldo na esquerda, Canóbio na direita, e na frente deve ser o Hulk, né? Acho que não tem muitas dúvidas, talvez um Serno no Soteldo, mas acho que não tem muita dúvida em relação a isso. E aí, agora que as imagens do treino estão passando, mas a gente vai deixar aqui para você a coletiva do Guga, para vocês verem aqui o Guga falando, e aí daqui a pouquinho a gente volta para comentar sobre a fala do Guga, jogador escolhido pelo Fluminense, para falar um pouco sobre a expectativa para o jogo de hoje. De hoje não, desculpa, de amanhã, né? Já tendo jogado 3 vezes contra o adversário, inclusive uma aqui na casa deles, que tipo de jogo você está projetando? E é possível o Fluminense jogar da mesma forma que jogou contra o Palmeiras fora de casa, na casa do adversário? O estádio deve estar lotado? Acho que a gente tem total condição de impor nosso ritmo, pela nossa grandeza, pelos jogadores que a gente tem, pelas características que a gente tem. A gente vem para cá realmente com esse pensamento de ter o controle do jogo. A gente sabe que é uma equipe muito, muito difícil. A gente já jogou algumas vezes e a gente sabe que tem os pontos fortes, de contra-ataque, de bola parada. Até uma equipe um pouco semelhante com o que a gente enfrentou no sábado, né, do Palmeiras. Então acho que sim, a gente vem com esse pensamento de ter o controle do jogo, de ter a iniciativa, e viemos sim para buscar a classificação dentro dos 90 minutos, mas é claro com muito respeito e muita atenção durante a partida. O Guga, depois do jogo contra o Palmeiras, eu acho que a gente, o torcedor de uma forma geral, ficou se perguntando como que o Fluminense teve uma atuação daquela diante de tanta dificuldade que o time vinha enfrentando, vinha tentando, não conseguia jogar, não conseguia se impor, e contra o Palmeiras mudou tudo de uma hora para outra. E os relatos que a gente tem de uma forma geral assim, é de que o elenco gostava muito do Zubeldia, do trabalho, do dia a dia. Então não era uma questão de um problema com o treinador. Só que ele sai e no jogo seguinte você joga pra caramba. Você, por exemplo, na minha opinião, né, acho que fez os melhores jogos que eu já vi com a camisa do Fluminense seus. Então é uma coisa mais do mental, são ajustes que às vezes um técnico tenta e não consegue, o outro ajuste aqui e ali e vai. Isso tem a ver mais com o emocional do que propriamente com técnico e tático? Cara, o futebol tem dessas, né? A gente já passou por isso em várias situações, e às vezes uma coisa não está dando certo, é necessária a mudança, mesmo sabendo que o nosso comandante era assim, um cara importante, tinha o carinho de todo o grupo, todo mundo acreditava nas ideias, né? No que ele pensava, no que ele passava para a gente. Só que as coisas não vinham dando certo. Então, com essa mudança, eu acho que a mudança de energia dentro do ambiente foi o principal fator para que a gente, né, conseguisse mudar nesse primeiro instante, assim, né? Porque não vou te falar que foi mudança de trabalho, porque a gente não teve nem tempo para isso. Então, realmente, no futebol, dentro do futebol, a gente já viu várias situações assim, que uma mudança de uma comissão acaba refletindo em toda a energia dentro do grupo. E acho que, né, é o que a gente estava precisando para esse momento. Ninguém gostaria que fosse assim, mas faz parte.
Ô, Guga, é a quarta vez que vocês enfrentam o Independente Rivadavia. E nas outras 3 vezes, o Fluminense atacou mais, produziu mais e não ganhou. No Maracanã foram muitas chances, no jogo daqui também foram muitas chances, no jogo de ida agora um pouco menos, mas o time dele joga muito diferente, né? Fica 4 pro contra-ataque. Falando ali de bola e campo, o que foi o mais difícil de enfrentar o time deles? E qual que é como parar e como fazer gols? Porque amanhã eu imagino que o olhar do Fluminense não vai ser de ir pros pênaltis. Imagino eu que não. Como taticamente, frear um time que volta com 6 para marcar por várias vezes e fica com 4 esperando para um contra-ataque? Bom, a gente não pode entrar muito nesse jogo de trocação com eles, né? Porque, como você falou, é um time que busca muito contra-ataque, tem muita gente já esperando o contra-ataque, então acho que se a gente conseguir ter o controle do jogo, evitar errar, forçar bolas por dentro, né, quando a gente estiver atacando para evitar esse tipo de contra-ataque, é fundamental para que a gente possa ter ainda mais volume e mais segurança também, para evitar esses contra-ataques. Então, acho que o que foi conversado já, e acredito que vamos treinar agora, essa organização tática para que a gente possa conseguir atacar com mais tranquilidade e parar os contra-ataques do Rivadavia. Vocês ouviram a entrevista do Guga, o coletivo do Guga para a imprensa, e alguns pontos importantes para a gente ressaltar, né? Dá para ver que o Guga fala sobre a importância do jogo de hoje, essa mudança de chave, porque é uma partida, quando a gente para pensar, a partida de amanhã, falei jogo de hoje, né? O jogo de amanhã é muito importante. Se ganhar, a gente vai ter uma torcida comprando o barulho desse time novamente. É uma torcida que vai encher contra o Remo, encher contra o Vasco, né? Daqui a 3 rodadas de Brasileirão. Então, acho que vai ter um fator muito diferente ali do torcedor, depois de muito tempo, comprar a briga desse time. Mas também tem outro lado, né? Se acontecer o que a gente espera que não aconteça, vai ser muita pressão, vai ser muita crise, muito caos, e com razão, porque o Fluminense sim tem a obrigação de passar tinha a obrigação, né? Muito mais pensando até no primeiro jogo. Mais uma vez, peço desculpa aí, tá? Porque eu tava ventania, mas não tem muito o que fazer. Acho que está dando para entender. E o outro ponto que fica muito claro é sobre a mudança que tinha que ter tido de saída do Zubeldia, né? Dá para ver claramente que o Guga não tem nenhum problema com o capitão ali do elenco, o Zubeldia, ali, o comandante. Ele fala bem do Zubeldia, mas diz que no futebol é isso. Tem hora que mudança tem que ser necessária, que a mudança tem que acontecer, porque as coisas não estão funcionando mais. Talvez ele não saiba nem explicar com detalhes ali, né, o porquê essa mudança de praticamente o time inteiro jogar mais nessa partida contra o Palmeiras, mas é futebol. Futebol é muito importante o ambiente e a confiança que o time tem no treinador. E claramente essa confiança não existia mais, aparentemente por nenhum problema de desavença, de se entenderem ali, mas existia um trabalho desacreditado, inclusive, na minha opinião, do próprio Zubeldia, não acreditava mais no trabalho dele à frente do Fluminense, tá? Pedi para vocês deixarem um like, se inscreverem no canal, lembrando que amanhã de manhã já tem pré-jogo aqui, não sei se a gente consegue fazer uma live aqui, porque amanhã o dia vai ser muito corrido, porque 3 horas da tarde a gente já vai estar no entorno do estádio, porque 4 horas começa a nossa live, tá? Queria convidar vocês também, você que não está na Argentina ou então não tem um lugar para assistir o jogo, a gente vai fazer a cobertura do jogo lá do Patota, em Vila Isabel, ali na rua 28 de setembro. Então você pode aparecer por lá, até porque a gente vai deixar uma câmera lá. Infelizmente a gente não pode ligar a câmera durante a transmissão, ordens da Conmebol. Então a gente vai ter a reação de vocês lá do Bar Patota, tá? Deixa o like, se inscreve no canal, que dê tudo certo amanhã pra gente.